Olá pessoal, eu sou o Cássio Augusto e nesse vídeo eu vou ensinar o básico para iniciantes em programação em Python. Então, Python é uma linguagem interpretada que conta com um interpretador interativo, que no caso, basta digitar Python em um terminal, em uma linha de comando no Linux, em qualquer distribuição, no caso estou usando o Ubuntu. Basta digitar Python como um comando e pronto, você já iniciou o interpretador interativo de Python. E esse interpretador funciona de uma forma bem simples. Você pode, por exemplo, aqui você fazer cálculos. Bota aqui 1 mais 8, aperto Enter, 9. Você pode fazer multiplicações, subtração, divisão. É lógico que isso é o mais básico. Você não vai ficar aqui apenas fazendo cálculos. Você pode, por exemplo, armazenar o valor em uma variável. Boto aqui A igual 1 mais 1. Então o valor de 1 mais 1 vai ser armazenado na variável A. Já foi armazenado. E através do comando print, print é um comando que exibe na tela alguma coisa. No caso, o valor de uma variável. Vou botar print A e ele imprime na tela o valor dessa variável. É possível, por exemplo, através do print, você imprimir um texto na tela. Eu boto aqui print, acesse www.ninjadolinux.com.br. Até escrevi errado aqui. E ele imprime isso. Me desculpem se o conteúdo desse vídeo tiver fácil demais ou básico, introdutório demais, mas essa videoaula aqui é para iniciantes, para pessoas que não sabem nada de Python ou que estão começando agora. Não é para quem já tem um conhecimento avançado, não é para quem já é desenvolvedor ou para quem já está trabalhando em coisas mais avançadas. Se você for estudante de faculdade que sabe outra linguagem, esse vídeo vai ser útil para você sim. Mesmo que você seja iniciante ou que você já tenha um conhecimento avançado em outra linguagem, mas que seja iniciante em Python, vai ser útil sim. Então, vou ensinar mais algumas coisas sobre Python e conteúdo mais avançado será publicado nos próximos vídeos. Acho interessante te falar também algumas características da linguagem Python. Então, Python é uma linguagem de alto nível, que é bastante próximo da linguagem humana, sendo assim bastante intuitiva e fácil. É uma linguagem de programação interpretada, de código-fonte aberto, e que está disponível para vários sistemas operacionais. Tem versões da linguagem Python para Linux, para Windows, para Mac, para BSD e até para outros sistemas. Uma linguagem interpretada, que é o caso da linguagem Python, é uma linguagem que não precisa ser compilada, ou seja, o código de Python não precisa ser traduzido para a linguagem de máquina, não precisa ser gerado um arquivo executável, mas sim precisa ser lida por um outro programa, que é um programa que nós chamamos de interpretador Python, que é o programa que traduz o código do script Python. E o interpretador que nós estamos usando aqui é o interpretador interativo da linguagem Python, ou seja, interativo porque você não precisa escrever um script para usar o interpretador interativo. Ao invés disso, você digita os comandos e vai executando linha a linha. Mas é lógico, você pode também escrever scripts. Você não precisa necessariamente ficar preso aqui ao interpretador interativo. Mas ele é bastante útil para você testar os comandos e também para você que está estudando aprender como funciona cada um dos comandos da linguagem. Você pode executar os comandos aqui um por um
e ir vendo os efeitos de cada um deles na hora. Em distribuições Linux, o Python já vem instalado, mas se você estiver usando o Windows, você precisa acessar o site www.python.org. Em outra videoaula eu vou mostrar como fazer a instalação do Python no Windows, porque o foco desse vídeo agora aqui é Linux, e em uma distribuição Linux você não precisa fazer a instalação porque ele já faz parte da distribuição. Python é uma linguagem muito simples e também é uma linguagem de programação orientada a objetos. É uma linguagem de tipagem dinâmica e forte e foi lançada por Guido van Rossum em 1991. E se trata de um software livre. Tem um desenvolvimento comunitário aberto gerenciado pela organização sem fins lucrativos Python Software Foundation, que é a organização responsável por manter a linguagem Python. Python combina os recursos da sua biblioteca padrão com módulos e frameworks desenvolvidos por outras pessoas. Python é também uma linguagem multiparadigma, ou seja, suporta o paradigma orientado a objetos, imperativo, funcional e também procedural. A linguagem Python é utilizada para o processamento de textos, dados científicos e até mesmo para páginas dinâmicas para a web. O nome da linguagem teve origem no grupo humorístico Monty Python. E mais tarde as pessoas passaram a fazer associação ao réptil que tem esse nome, o Python, o Python em inglês. O site oficial da linguagem é www.python.org. Esse site aqui. Estou aqui executando os comandos ao invés de só escrever para você já ir se familiarizando com a forma como funciona a linguagem. Python começou a ser criado no final da década de 80 pelo Guido van Rossum no Instituto de Pesquisa Nacional para Matemática e Ciência da Computação, nos Países Baixos, como um sucessor da linguagem ABC. Um dos focos iniciais da linguagem Python era aumentar a produtividade dos programadores, e foi feito com base na linguagem ABC. A versão 1.0 foi lançada em janeiro de 1994. Hoje em dia, a linguagem está sendo usada em várias áreas, como servidores de aplicação e computação gráfica. Está disponível como linguagem de script em aplicações como OpenOffice, Blender, e também pode ser utilizado em procedimentos armazenados no sistema gerenciador de banco de dados PostgreSQL. O pessoal fazendo um barulho aqui perto de onde eu moro, desculpem se estiver interrompendo o vídeo ou atrapalhando. Python, assim como outras linguagens, inclui as estruturas de seleção if e else, as estruturas de repetição for e while. Suporta classes, subrotinas, possui tipagens forte, ou seja, os valores e objetos têm tipos bem definidos e não sofrem coerções, como acontece na linguagem C. Mas o principal diferencial da linguagem Python em relação às outras linguagens fica mesmo no interpretador interativo, que é uma das principais características dessa linguagem, que existe a possibilidade de você testar o código de um programa e ver o resultado em tempo real, antes de iniciar a compilação ou incluí-los no seu programa. Então isso acaba ajudando bastante. Python foi criado para ser uma linguagem de fácil leitura, com um visual agradável, frequentemente usando palavras e não pontuação como em outras linguagens. Para a separação de blocos de código, a linguagem usa espaços em branco e indentação, ao invés de delimitadores visuais, como as chaves da linguagem C, Java, ou palavras, como na linguagem Pascal e Basic. Diferente de linguagens com delimitadores visuais em blocos, na linguagem Python a indentação é obrigatória. O aumento da indentação indica o início de um novo bloco, que termina com a diminuição da indentação, com aqueles espaços antes e depois.
novas linhas e por aí vai. Python suporta também as principais técnicas de programação orientada a objetos. Suporta polimorfismo, suporta herança e também possui diversos recursos de tratamento de exceções. Python possui também uma biblioteca padrão que fornece ferramentas para diversas tarefas que os programadores podem precisar e também tem a habilidade de usar linguagens de nível mais baixo, como C ou C++. Alguns dos maiores projetos que utilizam a linguagem Python são o site YouTube e também parte do motor de busca do Google e também o Yahoo. A NASA também utiliza Python. O cliente original do BitTorrent também foi feito na linguagem Python. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima videoaula. Então é isso aí. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.